Irmãos, hoje nós daremos continuidade aos estudos em nosso Catecismo Maior, no Catecismo Maior de Westminster, perguntas 107 e 108. E por que as duas? Se você bem observar aí, a 107 é somente a menção aqui ao segundo mandamento. Você tem a pergunta tratando, qual é o segundo mandamento, e a resposta citando qual é o segundo mandamento. E aí a 108 é que vai começar a tratar dos deveres que são exigidos neste mandamento. Então, por isso, nós veremos as duas hoje. A 107 apenas como fundamento aqui da tratativa, e a 108, pelo menos até certa parte aqui, dos deveres. Hoje a nossa intenção ir até os elementos de culto que são citados aí, os elementos de culto, tanto os comuns, bem como também aqueles que são ocasionais. Vamos lá. Pergunta 107 do nosso Catecismo Maior, diz assim: eu quero que vocês respondam em uníssono, por favor. Qual é o segundo mandamento? Resposta. Amém. Eu lerei a 108 com a sua resposta, e aí vocês acompanham a resposta onde eu vou parar. Observem aí. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Resposta. Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, atentem para os 3 verbos aqui usados: receber, observar e guardar, puras e íntegras, todas as ordenanças e o culto religioso, conforme Deus instituiu em sua palavra, especialmente a oração e a ação de graças em nome de Cristo, a leitura, a pregação e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar pelo nome de Deus e lhe fazer votos. Até aqui. Então vamos lá. Nós trabalhamos até o momento, até semana passada, o primeiro mandamento. Nós vimos qual é o primeiro mandamento, nós vimos os seus deveres, as suas proibições, bem como também ali o significado da expressão diante de mim, que o Senhor Deus assim profere na sua palavra. Mas eu preciso relembrar a vocês algumas coisas que vão nortear nos estudos do segundo mandamento também e nos demais, que é a sua estrutura. Na verdade, como nós compreendemos a forma em que Deus se revela nos seus 10 mandamentos. Tanto o aspecto positivo do mandamento, bem como também um aspecto negativo. O que significa isso, pastor? Me relembre. Pois bem, Deus, ele quando dá uma ordem, nesse caso aqui, essa ordem está através de uma proibição. Você vê como o mandamento está sendo descrito. Ele começa assim: não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, a maneira como ele nos foi revelado é numa forma negativa. Na negativa, não farás. Assim como também é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, claramente o mandamento ele é uma proibição. Mas como nós temos aprendido, todos os 10 mandamentos, eles possuem proibições e deveres, afirmações. Ou seja, tanto há aquilo que Deus proíbe, o que não deve ser feito, como também há aquilo que Deus exige, aquilo que deve ser feito. Mas como é que a gente consegue enxergar isso, pastor? Ora, nós enxergamos isso no próprio mandamento através de inferência, bem como também através
da revelação como um todo, que vai confirmando isso, vai mostrando para nós que dentro de cada mandamento tem muito mais implicações do que à primeira vista nos parece. Dito isso, relembrando para vocês, aqui a pergunta 108, ela trata primeiramente, assim como fez com relação ao primeiro mandamento, trata dos deveres. Então nós não estamos aqui trabalhando nesse momento as proibições. O que é que esse mandamento proíbe? Não, ainda não. Primeiro os deveres, ou seja, o que é que este mandamento exige? O que é que Deus quer que nós assim façamos? O que é que nós devemos cumprir? O que é que a gente deve obedecer com relação a esse mandamento, no sentido positivo? O que é que Ele quer de nós, ou requer de nós, quanto a este mandamento? E para entender isso, irmãos, nós precisamos entender a essência desse mandamento. Qual é a questão principal do primeiro mandamento? É o objeto de culto. É quem deve ser adorado no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O objeto de culto está sendo aqui destacado, é o próprio Deus. Somente Deus pode ser adorado, Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo mandamento fala do culto propriamente dito, ou colocando isso de uma outra maneira, é a maneira pela qual Deus deve ser adorado. Como Deus deve ser adorado, como o culto ao Senhor deve acontecer. Então essa é a essência do segundo mandamento, a gente não pode perder isso de vista. Como é que Deus quer ser adorado é o que trata principalmente o segundo mandamento. Como é que a gente consegue inferir isso do próprio mandamento? Porque quando Deus diz, não farás para ti imagem e escultura, nem figura alguma, e aí ele vai dizendo os diversos contextos aqui, quer seja igual acima do céu, ou na terra, ou debaixo das águas, o que Deus está essencialmente falando é, vocês, falando para o seu povo, vocês não prestarão culto a mim que seja conforme a imaginação de vocês. Essa é a essência aqui. Vocês não vão me adorar conforme as vãs imaginações, os seus vãos pensamentos, segundo a vontade de vocês. Eu acho que deve ser assim. Eu penso que deve ser desse outro modo. Não. Vocês vão me cultuar, diz o Senhor, conforme a minha revelação, como eu prescrevi na minha palavra. Você percebe isso? Porque é isso que está por trás de fazer imagem e escultura sobre Deus e para Deus. É um culto da própria vontade. É um culto baseado no que eu penso, no que eu acho, no que eu entendo ser o melhor para Deus, sem ter base, fundamento na sua revelação. Ele exemplifica isso daqui através do uso de imagens. Nesse caso, a proibição para não fazer imagens do próprio Deus. Todavia, não apenas isto é proibido, mas essencialmente é proibido a falsa adoração prestada de acordo com a minha própria vontade. É essa a ideia por trás do segundo mandamento. Então veja, o catecismo começa, no caso a resposta à pergunta 108, dizendo o seguinte, por isso que eu falei para vocês se atentarem para isso aqui, os 3 verbos mencionados. Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar, puras e íntegras, todas as ordenanças e o culto religioso conforme Deus instituiu em sua palavra. Primeiro veja o verbo receber. O verbo receber aqui, irmãos, tem a ideia de reconhecimento. A primeira coisa que eu devo fazer como um crente em Cristo, como alguém que faz parte do povo de Deus, com relação a esse mandamento aqui, é reconhecer que existe uma obrigação. Eu sou obrigado, é um dever meu, a adorar a Deus e adorar a Deus conforme Ele mesmo ordenou. Então essa é a ideia de receber. Você recebe, a sua consciência, ela se vê submissa a isso, ela deve ser submissa a isso. Ao quê? A este mandamento. A adorar a Deus conforme Ele ordena. Tanto a sua consciência, certamente, como também a sua conduta. Elas serão conformadas a este
mandamento. Então essa é a ideia, você recebe, Deus lhe entregou isso, você reconhece como uma obrigação que assim submete a sua consciência, a sua conduta a este mandamento. Segundo, observar, ou seja, não é apenas você afirmar, professar isso com as palavras, é você de fato praticar. É essa a ideia de observar aqui. Você não apenas reconhece, você não apenas entende, Deus revelou a forma como Ele quer ser adorado, mas em segundo lugar você também vai observar isso, você vai praticar. Eu reconheço e eu agora pratico, eu vou cultuar a Deus como Ele mesmo ordena. E o verbo guardar, pastor, o que seria isso? O verbo guardar tem a ver com a preservação. Veja como o catecismo é rico em nos explicar isso, irmãos, à luz da palavra de Deus. Você não apenas tem que reconhecer que Deus quer ser adorado como Ele mesmo ordenou, você não apenas tem que observar isso praticando o mandamento, mas também nós somos chamados por Deus para preservarmos o culto. Seja mais direto, você pode assim perguntar, ora, isso passa primariamente, no caso do contexto eclesiástico, por uma atitude que deve ser vista por parte dos líderes. Deixa eu colocar isso melhor ainda. Em cada esfera, irmãos, no contexto familiar, um pai de família ele deve guardar a adoração que Deus ordena no seu lar. Então ele vai cultuar de forma que Deus ordena no culto doméstico. Vai ler a palavra, meditar na palavra. Ele vai ter no seu culto doméstico aquilo que Deus revelou em sua palavra. Ele vai guardar isso, vai preservar isso. No caso da igreja, isso começa pela liderança. O culto deve ser como Deus ordena, e quem serão os principais responsáveis de guardar, de manter isso, de preservar isso na igreja local, é o conselho da igreja, começando pelos ministros da palavra e dos sacramentos. Mas a igreja como um todo, ela tem uma responsabilidade. Eu quero chamar a sua atenção para isso nessa noite. Cada membro dessa igreja local aqui tem o dever de também guardar o culto público como Deus ordena, preservando. Como é que a gente faz isso? Como membros, votando e elegendo oficiais que sejam fiéis à palavra de Deus, tanto presbíteros, regentes como diáconos, e também pensando em pastores. Quando, se Deus nos livre, acontecer um ministro, um conselho da igreja, alguém tentar desvirtuar o culto, chamar a atenção, cumprindo o 5º mandamento, que a gente vai chegar nele, né? Mas a ideia é de não faltando com respeito, não desacatando a autoridade de forma nenhuma, mas respeitosamente chamar a atenção, sim. Se alguém quiser trazer um elemento estranho para o culto aqui da igreja, questionar isso e até, se for o caso, entrar com um documento, com uma denúncia, junto ao conselho, junto ao presbitério e assim por diante. Porque também é dever dos irmãos, num grau menor, numa responsabilidade menor em comparação ao conselho, guardar também o culto quanto ao seu aspecto público. E eu não vou entrar em detalhes sobre isso, na verdade eu farei uma menção ainda ao final desse estudo, mas adiantando um pouquinho, também isso faz parte, também é dever de uma nação que conhece a Cristo, que conhece, os governantes conhecem a sua palavra, fazer com que o culto da igreja seja também assim preservado de maneira fiel, mas isso é um assunto para outro momento. Então vamos lá, receber, observar e guardar puras e íntegras todas as ordenanças e o culto religioso conforme Deus instituiu em sua palavra. Onde é que a gente fundamenta isso biblicamente, pastor? Vá lá para Deuteronômio, primeiro no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Na verdade, nós temos muitos textos que vão mostrar isso. Muitos textos. Aqui, inclusive, nesse livro de Deuteronômio, tem vários. Mas eu vou citar um no Antigo e um no Novo, pelo nosso tempo aqui. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 46 e 47. Veja. Disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir para as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã,
antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Lembre-se que o contexto aqui qual é? O povo está para herdar a terra prometida, e eles são lembrados das palavras do Senhor, especialmente da sua santa lei. E eles tinham a obrigação de preservar tudo isso, de guardar tudo isso, serem obedientes, a ideia de receberam, guardarem e bem como também observarem também como guardarem, ou seja, cumprirem assim, preservarem isso na terra prometida, o que inclui o culto. O capítulo 12 desse livro aqui, de Deuteronômio, você vai observar como Deus descreve o culto verdadeiro. O culto verdadeiro tem que ser conforme a sua vontade. Agora vai para o Novo Testamento, lá para Mateus. Mateus capítulo 18. Veja isso em Mateus capítulo 18. Mateus 18, e é um texto que ele passa desapercebido quanto a isso, a sua leitura muitas vezes. Mateus 28, perdão, Mateus 28. Mateus 28. Mateus 18 é um texto que a gente vai ver uma outra questão. Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí veja, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação do século. Veja, a ordem de Cristo aqui sobre ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ela reverbera as mesmas palavras do Antigo Testamento que o próprio Deus falou várias e várias vezes. Vocês devem me cultuar, devem me adorar conforme eu tenho ordenado. É a mesma ideia aqui. Tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele disse que eles deveriam guardar isso e ensinar isso conforme o ordenado, o que inclui a adoração a Deus. A adoração a Deus. Inclusive, um sacramento é citado aqui, o batismo, é citado anteriormente aqui nesse contexto. Então, não tenha nenhuma dúvida que tanto o Antigo como o Novo Testamento nos ensinam que Deus deve ser adorado conforme a sua vontade revelada para nós. Qual o motivo disso acontecer? Na verdade, qual o motivo de Deus dar essa ordem? O próprio mandamento nos diz, veja novamente o mandamento, o segundo mandamento. Ele diz assim, a partir aqui, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso. Zeloso. A razão que Deus apresenta aqui é o seu zelo pelo culto. Deus, ele é zeloso pela sua adoração. Note isso. Não apenas Deus, ele proíbe nós tentarmos nos inclinarmos a adorarmos falsos deuses, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, somente ele deve ser adorado, mas Deus também demonstra um profundo zelo pela maneira como ele é adorado. Quando você não tem isso claro em sua mente, você acaba dando uma ênfase somente no primeiro mandamento quanto a isso, a Deus ser zeloso pela sua glória, quanto a não dividi-la com um falso Deus. Mas também é uma forma de idolatria quando prestamos o culto a Deus, o culto ao Deus verdadeiro, de uma maneira que ele não ordenou. Isso aí contra o próprio zelo do Senhor. É tratar de forma não zelosa, não cuidadosa as suas santas ordenanças. Veja que isso é uma base, é um fundamento muito forte, irmãos. O fato de Deus ser zeloso. Ora, se Deus é zeloso com o seu culto, eu também devo ser. Aquilo que Deus ama,
aquilo que Deus trata como importante, eu como seu servo, eu como seu filho, também devo assim considerar. Da mesma forma que aquilo que Deus abomina, que Deus odeia, eu devo odiar, eu devo rejeitar. Da mesma forma, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus tem prazer, aquilo que Ele quer bem, que Ele demonstra zelo por algo, eu também devo demonstrar zelo por aquilo. Nesse caso, pelo seu culto. Pelo seu culto. Pois bem, então quais são os elementos aqui citados? Os elementos de culto citados aqui pelo nosso catecismo. Veja, especialmente a oração e a ação de graças em nome de Cristo. Vamos ver primeiro esses dois aqui. Vou lá para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 6, pode ler. Quem encontrou aí dos irmãos, pode ler. Filipenses 4, versículo 6. Não deis, Senhor, e foi para o mundo, e tudo, porém, seja conhecido diante dele as vossas petições pela oração e pela súplica e com ação de graça. E agora, 1 Timóteo, texto que eu li recentemente aqui em nossa igreja, falando sobre a oração. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2, texto bem semelhante. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Agora voltem um pouco para Efésios 5. Efésios 5. Efésios 5, versículo 20 diz assim, ó: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu comentar logo esses dois aqui. Oração e ações de graça são mencionados no catecismo. A oração é um elemento de culto, irmãos. Claramente é um elemento de culto. Deixa eu me lembrar você o que é um elemento de culto. Um elemento de culto é aquilo que Deus ordenou, é uma ordenança do Senhor, que deve estar presente em sua adoração. Então nós devemos ter a prática da oração no culto solene. E eu estou falando aqui especialmente do culto solene, tá? Nesse momento. Tem que ter oração. Deus ordenou que isso estivesse presente. E faz parte dos elementos assim chamados ordinários ou comuns, que acontecem com certa regularidade. A oração. E aí vocês perguntam, tá, pastor, isso é muito claro, mas por que o catecismo cita aqui a ação de graças? O que seria a ação de graças? Veja que o texto que eu citei, que é usado aqui como fundamento exegético para isso, é Efésios 5:20. Qual é o versículo que vem antes? Veja aí, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aqui eu preciso dar o contexto histórico-teológico dos documentos, dos nossos documentos confessionais, tá? Deixa eu dar esse contexto, depois vamos para a Bíblia, que é o mais importante, certamente. Quando você vai para o Diretório de Culto de Westminster, documento que trata da adoração a Deus, lá quando eles vão falar, tem certo momento que eles falam sobre o Cântico dos Salmos, na verdade eles falam sobre a ação de graças. No momento que está falando sobre a ação de graças, o dia que seria celebrado ali um dia de alegria, de louvor a Deus, há mais ou menos assim, essa expressão aparece lá no documento, é mais ou menos assim, que a maneira mais fiel, mais conforme a palavra de Deus, nessa toada, de manifestar gratidão ao Senhor, ações de graças, é cantando os salmos. Então observe que o próprio documento, o Diretório de Culto, ele vai lançar luz sobre o que o catecismo está falando aqui, que foi escrito pelos mesmos autores,
quando o catecismo fala, na pergunta 108, sobre ação de graças, é uma outra expressão, nesse caso aqui, nesse contexto, para falar de quê? Do cântico dos salmos, ou do salmodiar. Uma vez que o texto bíblico utilizado, no seu contexto aqui, está falando sobre cantar os salmos. E eu já expliquei para vocês esses 3 termos que significam, né? A referência ao cântico dos salmos. E o próprio documento, o conjunto dos documentos vai evidenciar isso, que é uma referência a salmodiar, a cantar os salmos. Então, oração e cântico dos salmos fazem parte, são elementos de culto que Deus ordenou na sua palavra para nós assim termos em nosso culto solene. A palavra, a leitura, a pregação e o ouvir. Vá para 1 Timóteo novamente, texto que eu também citei domingo passado, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo 4, 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Agora passe um pouco, vá para 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Paulo ordena o que a Timóteo? Prega a palavra. Oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, irmãos, a leitura pública da palavra, bem como a pregação da palavra, e nesse caso o ouvir por parte dos ouvintes, tanto o ouvir dos membros da igreja, o ouvir a leitura como ouvir a pregação, tudo isso faz parte do culto solene, é ordenado por Deus, desde a antiga aliança. O povo deveria, no caso, os sacerdotes iriam ler a palavra publicamente, e o povo iria ficar atento, ouvindo a palavra e também a sua exposição, a aplicação, a pregação, por meio da explicação e da aplicação. Palavra, leitura e pregação, e o ouvir, esses dois elementos. E aí você tem os sacramentos, o batismo e a ceia. Vá para Mateus 28 novamente. Por favor, leia Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. E com relação à ceia, nós temos o texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, você pode ver. E aí o texto é longo, eu vou ler apenas aqui alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 21 aqui. 21. Não, a partir do 20. 1 Coríntios 11, versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tens, porventura, casas onde comer e beber? Ele segue aí, mas veja aqui o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Esse contexto aqui, de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala do versículo 17 até o final do capítulo sobre a ceia do Senhor, tratando como é que ela deveria ser assim praticada. É um contexto de culto, é o povo se reunindo para adorar a Deus com o fim de partir o pão, expressão essa que vai aparecer em Atos dos Apóstolos. A igreja se reúne para ouvir a pregação da palavra, bem como também para partir o pão, isto é, participar do sacramento da ceia do Senhor, evidenciando assim que ela é um elemento de culto que o próprio Cristo instituiu para a nova aliança, bem como o batismo também. Agora eu quero que você veja algo interessante, que eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Os elementos comuns, oração, cântico dos salmos, leitura e pregação da palavra e os sacramentos, eles podem muito bem ser entendidos, vistos através da palavra de Deus, em 3 blocos. Veja, leitura da palavra, vamos falar da palavra. Palavra, sacramentos e oração. A gente podia dividir assim: palavra, sacramentos e oração. Palavra, a palavra de Deus, a sua revelação, ela deve ser lida
e deve ser pregada. Os sacramentos, você tem 2 também presentes: o batismo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a ceia do Senhor, o pão e o cálice de vinho. 2 também presentes. E a oração, que ela pode ser tanto cantada, no caso os salmos, que são orações cantadas, bem como também as orações que nós fazemos de maneira extemporânea. Percebe como dá para ver esses 3 blocos assim claramente divididos? Palavra, sacramentos e oração. Lida e pregada a palavra, sacramentos administrados conforme Deus ordenou, o batismo e a ceia, e a oração, o cântico dos salmos, bem como a oração que é feita em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que isso acontece, irmãos, e não é à toa que os nossos símbolos de fé, eles vão sistematizar dessa maneira. Se você já leu os catecismos, já deve ter observado isso. Lá no final deles, você tem essa sequência: palavra, sacramentos e oração, sendo assim expostos, cada um deles. Porque seriam esses 3 blocos que compõem o culto ordinário a Deus: palavra, sacramentos e oração. Agora veja os demais elementos aqui citados. Na verdade, o que vai aparecer agora não é um elemento de culto, nesse caso, mas seria algo, não como um elemento de culto que eu digo ordinário, comum, né? Mas algo que Deus ordena na sua palavra e que também acontece no contexto litúrgico, ocasionalmente. O governo e a disciplina. Veja, vá para Mateus capítulo 18 agora, sim, Mateus 18, versículos 15 a 17. Mateus 18, versículos 15 a 17. Pode ler. Qual é o contexto aqui? O contexto é o Senhor ensinando sobre disciplina, como é que ela deveria acontecer. Eu pretendo ainda, irmãos, eu estou citando aqui os elementos, né? Ainda aprofundar cada um deles com mais calma, que a gente está tendo um panorama bem geral, tá? Então aqui também da mesma forma, com relação à disciplina. Quando o Senhor fala aqui sobre dize-o à igreja, a gente tem que entender o pano de fundo aqui. Essa não é uma referência como se a fala fosse ser feita a um corpo de pessoas leigas ali para ouvirem, não, mas a ideia é os representantes, pensando no contexto do sinédrio aqui, dos dias de Jesus, sacerdotes, aqueles que eram representantes do povo, eclesiasticamente falando. Então, em última instância, eles iriam assim executar a sentença que seria de uma excomunhão se tal pecador permanecesse impenitente, sem se arrepender. Meu ponto aqui, o Senhor está ensinando acerca da disciplina eclesiástica. Ela deve acontecer quando assim tiver a ocasião propícia para isso. Um exemplo, um pecador que não se arrepende dos seus pecados, ele é admoestado, ele é confrontado, ele não muda, não se arrepende, e aí acontece do conselho discipliná-lo. Essa disciplina, ela será anunciada em contexto público para a igreja. Isso vai acontecer, a igreja vai tomar conhecimento disso. Isso faz parte do governo da igreja. A igreja de Cristo, Deus, o próprio Cristo também instruiu os seus governantes, aqueles que vão governar em seu nome. Não de maneira infalível, é claro, mas pela sua palavra infalível, vão governar de acordo com a sua vontade. E faz parte do seu governo executar aquilo que a Bíblia chama de o uso das chaves. As chaves. Quando Cristo fala para Pedro, em Mateus 16, um pouco antes ele fala sobre isso, em Mateus 16,
quando Pedro faz aquela confissão de que ele é o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Cristo, o Filho de Deus, Cristo cita ali as chaves, que não, diferentemente da concepção católico-romana, nós entendemos que as chaves ali é uma figura que o Senhor utiliza para se referir ao poder de governo que os ministros que ele instituiu têm na sua igreja. Repito, não um poder infalível de dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, é claro que não, isso cabe a Deus. Mas no sentido de que, quanto à igreja visível, ao seu aspecto visível, devem governar de acordo com a vontade de Deus. E essas chaves, elas são tanto a pregação da palavra, bem como também a execução da disciplina. Quando a palavra ela é pregada fielmente no púlpito, no culto solene, o evangelho é anunciado, o reino dos céus, nesse sentido, ele está sendo aberto aos pecadores, pela mensagem da palavra. E quando esse indivíduo que ouve, ele crê, de fato, ele adentra os portões celestiais, ele está aproveitando essa abertura. Mas quando ele se fecha e não quer ouvir a palavra, a própria mensagem ela serve como um juízo e esse pecador tem o reino fechado a ele, nesse sentido, tá, irmãos, figuradamente falando. A disciplina também, ela apresenta, ela aponta esse aspecto também. Quando um pecador, ele é impenitente, ele é excomungado do corpo de Cristo, ele vai posto para fora, visivelmente falando, nós não o tratamos mais como irmão em Cristo. Como diz o texto de Mateus 18, é tratado como um gentio publicano, como alguém que assim apostatou. E essa pessoa, nesse sentido, teve o reino dos céus fechado para ela, pela disciplina eclesiástica. Se ela se arrepender e voltar, ela será restaurada, e sendo restaurada, o reino dos céus é novamente aberto a ela. E assim ela adentra. Então, é esse o sentido, eu estou resumindo aqui, esperando poder aprofundar. Eu já falei outras vezes também, mas para relembrar também aqui os irmãos. Então, o governo, e aqui executando a disciplina eclesiástica. Agora vá para Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, versículos 11 e 12. Observe a obra ministerial evangélica e a sua manutenção pelos membros da igreja, que são deveres ordenados por Deus na sua palavra. Aqui são alguns ofícios citados, né? Efésios 4, versículos 11 e 12. E agora 1 Timóteo 5, versículos 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de normados honorários dos presbíteros e presídios dele, como especialidade os que se afadigam na palavra que ensinam. Pois a Escritura declara: não amordaças quando pisa. Esse texto, irmãos, na verdade, Efésios está falando com relação a Cristo ter instituído ofícios oficiais na sua igreja. Ele concedeu dons aos homens e ele mesmo é quem levanta os seus ministros. E o texto de 1 Timóteo capítulo 5, assim como 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 7, você tem o apóstolo Paulo ensinando a mesma verdade. Qual? De que aqueles que Deus levantou para ministrar ao seu povo, pregar a sua palavra, cuidar do rebanho, devem ser assim sustentados pelo povo de Deus, como era no caso da antiga aliança. Agora veja o jejum religioso. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Joel 2, versículos 12 e 13.
Vou ler aqui, Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Que é um exemplo bíblico, irmãos. Tem muitos que mostram o povo de Deus fazendo jejuns, e até mesmo jejuns solenes. Ou seja, é um jejum que envolvia toda a nação em culto a Deus, se quebrantando diante do Senhor por causa dos seus pecados. Essa prescrição bíblica, ela permanece também em nossos dias. E um próximo texto com relação a jurar pelo nome de Deus e fazer votos ao Senhor, vá para Isaías capítulo 19, Isaías 19, versículo de número 21, Isaías 19, versículo 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Bem como também o Salmo 76, verso de número 11. Diz assim, fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus, tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Votos e juramentos também fazem parte. Agora, observe algo. Esses aqui mencionados elementos de culto, eles são elementos que são assim tratados como ocasionais, são de natureza ocasional. Não haverá o mesmo nível de regularidade com relação aos elementos ordinários. Então eles vão acontecer, mas vão acontecer em períodos mais espaçados entre um e outro. Um exemplo disso é quando alguém, essa pessoa será recebida como membro de uma igreja, e na sua recepção oficial ali ela vai diante da igreja de Cristo, diante do Senhor, fazer os seus votos de membresia. Então isso acontece quando alguém passa por essa experiência, mas observe, isso é algo ocasional, isso não vai acontecer todo domingo ou quase todo domingo. Existe uma situação específica em que isso vai acontecer. É apenas um exemplo, e aqui eu quero pontuar algo importantíssimo. A gente precisa entender que em cada esfera que Deus assim estabeleceu, ela deve prestar culto a Deus. Aqui entenda, familiar, tanto também individual, familiar, também eclesiástica, e também pensando num outro aspecto que é esquecido por muitas pessoas, em termos nacionais, uma nação também, essas 4 esferas. O culto a Deus deve ser conforme a sua vontade, mas não significa dizer que cada coisa, cada elemento que acontece numa esfera ali, ele vai acontecer numa outra esfera. Exemplo, o batismo e a ceia, isto é, os sacramentos do Senhor, só devem ser assim executados, administrados no culto solene, em que a igreja do Senhor se reúne para adorar a Deus publicamente. Não cabe administrar sacramento num contexto familiar, quando um pai de família com a sua esposa e com seus filhos vai prestar culto a Deus. Os sacramentos não podem ser administrados por ele. Percebe? Existem elementos que, por mais que Deus tenha ordenado, eles têm o local, a esfera específica para acontecer. A gente não pode ter confusão quanto a isso, senão os problemas serão terríveis. Eu estou dando esse também porque eu preciso avançar devido ao horário aqui. Outro ponto que eu queria destacar ainda nessa noite, antes de terminar, é que nós, como cristãos reformados, protestantes, rejeitamos completamente a possibilidade de uma igreja ela decretar o que deve estar presente no culto. A igreja não tem autorização da parte de Deus de fazer isso. Não tem. Por isso que a gente começou frisando aqui que o culto deve ser conforme a revelação divina, na sua palavra. Então, nenhuma autoridade eclesiástica, nenhum concílio da igreja, nenhum pastor, nenhum sacerdote, absolutamente ninguém pode dizer o culto de Deus vai ter isso ou vai ter aquilo. Só pode ter no culto aquilo que Deus ordenou. E por que eu friso essa questão nesse final?
Porque ao longo da história da igreja, infelizmente, foi exatamente o que aconteceu. A igreja de Roma, ela entendendo ser superior à Bíblia, sim, porque na concepção católico-romana, a Bíblia ela é um produto da igreja. A igreja tem autoridade sobre a própria palavra de Deus, sobre a Bíblia. E aí ela entende, sim, que através do seu magistério, ela pode executar e dar, assim, deliberar decretos que envolvam questões litúrgicas. Exemplo, ela pode ter um calendário litúrgico, inúmeras festas ao longo do ano relacionadas ao seu calendário, dizendo que isso e aquilo tem que ser feito. A sua própria liturgia contém muitos elementos estranhos que a palavra de Deus não prescreve, mas que eles entendem que pode estar presentes porque a igreja tem autoridade para assim colocar. Então é uma visão completamente diferente da nossa. Mas infelizmente, mesmo no meio chamado assim protestante, também há igrejas que têm essa concepção equivocada. Eles partem do seguinte pressuposto: se a Bíblia não proíbe algo no culto, logo eu posso fazer. Só que quando eles dizem isso, a Bíblia não proíbe algo, eles estão dizendo assim, a Bíblia proíbe isso explicitamente, essa é a ideia. Se não tem nenhum mandamento, se não tem nenhuma proibição clara, explícita, dizendo não poderás fazer tal coisa, então eu posso fazer. Essa é a concepção deles. Então, se você não tem nenhum texto bíblico que diga assim, não poderás ter uma encenação, uma peça teatral no culto solene. Se você não tem um texto que fale isso, então a proibição não existindo, eu tenho autorização para fazer. Nós partimos de um outro pressuposto, entendendo isso pela palavra de Deus. Qual é o pressuposto? Precisamos de uma ordem, de uma ordenança. Se Deus não ordenou, está proibido. Nós cremos que Deus ordena o seu culto, e isso tanto, irmãos, de maneira explícita, através de mandamentos explícitos, bem como também de inferência, de dedução lógica. Então você tem que chegar a essas conclusões através da palavra de Deus. Para eu arrematar, se Deus não ordenou, seja de forma clara e explícita ou por inferência, implicitamente, está proibido. Lembre-se que lá em Levítico capítulo 10, quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles se achegam a Deus para prestar culto, diz o texto sagrado que eles apresentaram a Deus um fogo estranho. E diz o texto, o que o Senhor não havia ordenado. Se Deus não ordenou, está proibido. Esse é o nosso entendimento à luz do segundo mandamento. A gente vai encerrar aqui e, se Deus quiser, na próxima semana daremos continuidade aos estudos na pergunta 108 e a sua resposta, procurando aprofundar mais esses pontos mencionados.